Chainsaw Man está aí na pista de lançamento e é claro que eu não iria ficar de fora desse hype, certo, meus amigos? Nesse primeiro episódio cheio de porradaria, sangue e irandandandan, nós vemos o Denji se fundindo com Pochita e se tornando o Diabo Motosserra, muito louco e claro, cortando todo mundo como se não fosse nada. O cara saiu só estraçalhando os demônios zumbis. Mas e aí? O Denji agora é um diabo, um híbrido, um humano que tem poderes de diabo? Como que funciona o corpo dele? Como que funcionam os seus poderes? E é claro, o mais importante, quão poderoso o Denji é agora em Chainsaw Man. É sobre isso que eu vou te falar hoje, meus amigos. Conheça todos os poderes, habilidades e formas, porque sim, ele tem mais de uma forma em Chainsaw Man. E é claro, tudo que eu peço em troca desse vídeo maravilhoso é que você deixe seu likezão bolado e se inscreva aqui no canal. É sério, a minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano e eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. Como já sabemos, o Denji e o Pochita se fundiram, mais ou menos ali depois que o Denji morreu para o Diabo Zumbi. Pochita sim se tornou o seu coração, deu o seu coração para o Denji, e assim tornando o nosso garotão em um híbrido. Ele é um humano e um diabo. Ele não é um e nem é outro, ele é meio que uma mistura dos dois e isso faz dele simplesmente incrível. E para o Denji entrar nessa forma demoníaca de motosserra que nós vemos, ele tem que puxar aquela alavanquinha, aquele carradaço em seu peito, para que assim, carradaço é foda, para que assim ele possa criar aquela serrona na cabeça, serra no braço, entrar no modo randandandan e sair cortando todo mundo no maior modo de híbrido demônio, muito crazy inclusive. E quando ele se torna um híbrido de humano com demônio, ele entra nessa forma muito crazy que a cabeça meio que vira toda metalzada, certo? Aquela serrona saindo no meio da testa, os braços lá, e até as pernas, se ele quiser mudar as pernas ele também pode, tá ligado? Então é aquilo, ele realmente vira uma motosserra de certa forma. E quando o Denji entra nessa forma de diabo meio híbrido que vocês veem, você pode perceber tranquilamente que ele se torna implacável, meus amigos. Ele fica agressivo e extremamente sanguinário, sendo muito sádico e gostando de cortar os demônios. Quando ele entra nessa forma, o seu lado mais agressivo e perturbador entra em ação. Sério, nessa forma o cara fica insano. Simplesmente insano é a palavra perfeita. Ele começa a lutar contra outros demônios enquanto se diverte e gosta de lutar, até mesmo fazendo humor durante a luta, chamando o sangue do demônio de rato, sangue de rato, essas paradas. Sim, ele realmente gosta de lutar nessa forma, ele realmente fica meio que, podemos dizer facilmente, um psicopata, porque o cara fica completamente sanguinário e maluco. Porém, existe uma condição para que ele consiga entrar nessa forma. Ele não pode só puxar o cordãozinho e ficar um demônio híbrido. Não, ele tem que ter sangue o suficiente para conseguir se manter nessa forma. E sim, caso ele não tenha sangue, ele não vai se transformar completamente no seu híbrido. E sim vai criar uma serrinha pequenininha e muito fraca. Ou seja, caso ele não tenha sangue o suficiente, bom, aí nós vamos ver o Denji bem impotente, se é que vocês me entendem. Porém, você tem que levar em conta que o Denji faz outras coisas que, bom, são duvidosas, mas que funcionam, que seria beber o sangue dos seus inimigos durante a luta, porque se ele ficasse sem sangue, ele acabaria de lutar, sabe? Ele perderia sua forma híbrida. Se ele ficar sem sangue, ele vai ficar humano normal, vai ficar fraco, impotente e vai morrer facilmente. Porém, enquanto ele toma sangue dos inimigos durante a luta, ele pode se curar e se reabastecer, e assim continuar lutando na sua forma híbrida. Ou seja, o Denji faz um ciclo. Ele usa seu sangue e se transforma, mata o inimigo, bebe o sangue dele e continua transformado para matar outro inimigo, bebe o sangue dele e continua transformado. Então é basicamente um cheat isso aqui. Se ele bebe sangue, ele continua transformado e continua se curando, e isso aqui é muito roubado, cara. E claro, obviamente, o Denji não possui apenas uma forma híbrida, mas a outra forma dele eu falo um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, porque ela é insana, meus amigos. E bom, em sua forma híbrida, o Denji é incrivelmente poderoso, meus amigos, conseguindo receber e jogar um carro no ar como se não fosse nada, sem nem tropeçar. O cara só pegou assim o carro, tacou o carro, ficou tranquilo. Esse é o nível de força que ele tem em seu modo meio demônio, sendo capaz até mesmo de jogar coisas através da atmosfera da Terra. Sim, ele ultrapassou a força necessária para jogar algo dentro da atmosfera da Terra. E vocês sabem que a atmosfera é um bagulho grossão que repele um monte de coisas e também destrói outras, né? Então ele jogou uma coisa através dela. Isso é insano. Dessa forma, ele também é capaz de resistir tranquilamente a explosões a queima-roupa como se não fossem nada, pegando fogo e sendo explodido numa boa e sem suar a camisa. Além de que,
ele também possui uma regeneração extraordinária, meus amigos, sendo decapitado em uma batalha, quebrando ossos, perdendo membros e mesmo assim conseguindo voltar ao normal. Mesmo sendo gravemente ferido, ele ainda consegue no fim do dia se regenerar e continuar lutando. E claro, como eu já falei ali atrás, ele tem um vigor interminável, meus amigos. Ele tem basicamente uma resistência infinita. Enquanto ele continuar bebendo sangue, ele vai continuar lutando. Enquanto ele tiver mais sangue, ele pode continuar nesse ciclo infinito. Enquanto ele tiver sangue, ele continua e não para. Então sim, ele tem uma resistência basicamente infinita enquanto ele tiver sangue para se sustentar. E é essa resistência que justamente faz dele basicamente um imortal. Sim, amigos, basicamente o Denji é um imortal nesse ponto da história. Por quê? É simples, porque ele pode voltar da vida tranquilamente, ele pode resistir a ataques fatais que humanos recebem e ataques fatais que demônios recebem. Caso ele na sua forma humana morra, é só alguém puxar o seu cordão que ele vai se restaurar, ele vai se regenerar, mesma coisa na forma demoníaca. Dá sangue pra ele e puxa o cordão, ele vai se regenerar automaticamente, voltar como se fosse nada, voltar como se estivesse no zero, tá ligado? Então, sim, o Denji é basicamente imortal. Claro, tem situações onde se ele morrer, ele morreu, não vou negar isso, mas a maior parte das vezes, até o momento, quando ele morria, era só uma questão de dar sangue pra ele e puxa o cordão, e assim ele volta regenerado. Ele é quase um imortal nesse ponto, sendo um híbrido, e por isso que sendo um híbrido ele é extremamente forte, porque isso é uma coisa que demônios comuns e humanos comuns não teriam. Isso é o fruto de ser uma mistura entre as duas raças, isso é um fruto entre ser especial. E não é apenas na regeneração que ele é tão cabuloso assim, como também sua resistência, como por exemplo, ele tá no meio de uma luta, ele é queimado vivo, ele começa a pegar fogo. E mesmo assim, ele não para de lutar, ele continua lutando, mesmo pegando fogo, mesmo sendo queimado vivo. E isso mostra que ele tem uma tolerância incrivelmente alta para dor, pelo menos nessa obra ele tem uma resistência incrível. E obviamente nem se fala de quando ele foi explodido. Mesmo sendo explodido, ele continuou lutando, e explodido de novo, e continuou lutando, e explodido de novo, e continuou lutando. O cara é poderoso, é simples assim, o cara é forte, tá? Respeita. E claro, em sua forma híbrida, ele não apenas invoca uma motosserra da sua testa e dos seus braços, como também ele pode retrair e colocar nas suas pernas também, assim o ajudando a andar mais rápido e até mesmo a escalar prédios e andar sobre paredes facilmente. Além de que ele também pode usar correntes igual ao motoqueiro fantasma, mas no caso seriam correntes de serra elétrica nesse ponto. Aqui, com suas correntes, ele pode jogar nos inimigos, prender eles, atacar eles e outras coisas também, o que é muito interessante para ataques de mais longo alcance. Mas claro, tudo isso foi na sua forma híbrida, mas você se lembra que eu falei que ele tinha uma outra forma, certo? A sua forma de diabo completo, sim, ele possui e é insana, meus amigos. Nossa, se é segura, eu vou falar sobre ela agora e meus amigos, ó, esquece. Depois de perder o controle do seu contato com Pochita por causa da máquina, o Denji meio que entra em um estado adormecido na sua parte humana, caiu lá para as profundezas de sua alma, enquanto o seu lado demoníaco surgiu à tona, e agora o seu corpo estava completamente no modo de demônio. Ele era nesse ponto realmente um verdadeiro demônio. Nessa forma você vê que ele fica simplesmente insano, os intestinos dele saem do estômago, ele enrola em volta do pescoço como se fosse um cachecol, um lencinho, sabe aquela Sharp? Ah, você já viu minha nova Sharp? Aqui ó, intestino, tranquilamente insana essa forma. O corpo dele é revestido completamente dessas placas pretas muito boladas e claro, cresce espinhos nas costas e na cabeça dele, o que torna um visual muito mais demoníaco, sabe? Um visual mais cyberpunk, um visual, nossa senhora, espinhos saindo da cabeça. O corpo dele também fica muito mais volumoso, ficando muito mais alto do que o normal, ultrapassando fácil a sua altura antiga. E agora ele não tinha 2 serras, mas sim 4 delas, porque os seus braços foram divididos no cotovelo, e agora em vez de 2 ele tem 4, simplesmente insanas. E na moral, quando ele está nessa forma é insano, não tem outra palavra para descrever o quão insanamente insano ele fica nessa forma. Dessa forma, tu olha pra ele e fala, meu Deus, o último chefão chegou, corre cambada. É basicamente isso. Nessa forma o Denji parece muito um último vilão, um último chefão de um RPG ou de uma série ou de um jogo, qualquer coisa. O Denji fica boladíssimo. Em qualquer lugar, quando você vê um bicho desse, você sabe que vai dar merda. Nessa forma, o Denji, que no caso é o Pochita controlando, exibe uma força simplesmente anormal. Ele fica incrivelmente poderoso, destruindo diversos demônios híbridos como se não fosse nada em segundos, randomizando eles completamente. As coisas que já eram aprimoradas na sua forma híbrida agora se tornam completas e muito mais poderosas, como mostrado, por exemplo, quando ele foi jogado no inferno e depois no espaço, mas isso apenas atrasou ele para sua luta. Ele foi jogado no inferno e no espaço, mas ele voltou
tranquilamente como se nada tivesse acontecido com a sua regeneração incrível. Agora ele tinha uma resistência e uma regeneração simplesmente de outro patamar. Ele voltou do inferno e do espaço como se nada tivesse acontecido. No espaço, ele arrancou seu próprio coração e jogou para dentro da Terra. Sim, a partir do coração, ele se regenerou completamente em um novo corpo, descobrindo uma forma nova e incrível de usar os seus poderes. E quanto ao inferno, bom, é deixado implícito que lá no inferno ele matou todos os demônios que estavam lá antes de subir de volta pra cima. Então sim, vocês sabem, pelo menos quem lê o mangá, que o inferno tá cheio de demônio cabuloso. Então, pô, ele matou todos os demônios do inferno e então voltou pra luta como se nada tivesse acontecido. O cara realmente está em outro patamar de poder nesse ponto. Aqui, o Motosserra era forte o bastante para matar a Máquina 26 vezes, segundo ela. E isso é insano, porque todo mundo sabe o quão poderosa a Máquina é. E eu vou falar o óbvio aqui, pessoal, porque tem algumas pessoas que não sabem disso, mas o demônio Motosserra é um dos demônios mais poderosos do mundo. Porque o que torna um demônio poderoso? O medo das pessoas. O medo delas torna um demônio poderoso, como por exemplo, o demônio das armas é poderosamente forte. Por quê? Porque todo mundo tem medo de armas. Então a Motosserra, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas têm medo de Motosserra. E o demônio Motosserra é incrivelmente poderoso por causa disso. Mas é aquilo, calma meus amigos, porque o Denji não possui um contrato apenas com o Pochita. Sim, ele tem um contrato com um outro demônio também. Você acredita nisso? É exatamente isso. Ele tem um contrato com o demônio do sangue, no caso, com a Power. Ela deu seu sangue a ele, assim, recuperando ele e dando novos poderes a ele. Agora, com o sangue da Power, o Denji poderia criar uma motosserra a partir do seu sangue, o que é simplesmente insano também. E essa forma de motosserra que o Denji ganhou do poder da Power é bem parecida com a própria Power e os chifrinhos dela, inclusive, o que é bem legal também. E não apenas isso, porque também, com essa habilidade que ele herdou da Power, ele pode usar ela para perturbar a regeneração de outras pessoas, o que também é muito poderoso. E é isso, meus amigos, foi o Denji e seus poderes em Chainsaw Man, e eu espero que vocês tenham gostado desse grande vídeo de O Homem Motosserra. Então é aquilo, se vocês gostaram, comentem aí embaixo que eu posso trazer outros vídeos também, vai que eu faço uma série de O Homem Motosserra aqui no canal. Então comentem e mostrem que vocês estão gostando. Claro, não se esqueçam, o seu like e a sua inscrição são muito importantes para mim, então deixa o seu likezão bolado e se inscreve no canal também. A minha meta é 50 mil inscritos esse ano, e eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. Então com isso agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!